Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo. Fala pessoal, bora! E hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que o maior pesquisador da história da nutrição do país, Lancha Júnior, com quem eu chamo carinhosamente de Ju, se você não se importar, né, Ju? Imagina, é um prazer, é um privilégio isso para mim. E hoje até um dia diferente aqui, eu falo que o Ju é a minha maior, falando do Renato particularmente, a minha maior referência na área, e a Plenitude também não deixa de ser uma referência ao Lancha numa escala diferente. Então, Ju, muito obrigado pela presença e pelo seu tempo. Obrigado você pelo convite. E assim, essa recíproca ela é efetivamente verdadeira, né? Então as pessoas não têm a menor ideia disso, mas só para vocês entenderem, eu não tinha uma página no Instagram, não tinha meu canal no Instagram, né? Quem criou foi o Rê, foi a Plenitude. Então, só para vocês terem uma ideia de como nós temos aí uma história já de um bom tempo, né? Que eu nem sabia disso, foi ele que falou, você não pode ficar fora dessa história. Que loucura, né, Ju? Isso é muito engraçado, né? É. E aí, essa questão do Instagram surgiu de uma inquietude em mim, o Gus sabe bastante disso também, que era assim, a gente estava vendo eventos educativos, acadêmicos, os que tinham pessoas midiáticas, que não necessariamente tinham um grande patrimônio intelectual, vendiam muito mais do que os que tinham pessoas com um grande patrimônio intelectual, mas que não tinham visibilidade em rede social. E aquilo ali começou a me incomodar, assim, desde a faculdade, assim. E eu falei, não, algumas pessoas que eu conheço, elas têm que descobrir esse universo, esse mundo, porque a partir do momento que equaliza em visibilidade, em marketing digital, o que prevalece é o patrimônio intelectual, né? Então... E foi muito legal isso, porque coincidiu com um conceito que eu tinha, com uma ideia que eu sempre acreditei, que é a questão de você passar informação para além dos muros da universidade. Verdade. Então, eu sempre levei essa coisa de transformar a informação numa coisa acessível, porque você ficar pregando para convertido, que é você ficar falando para os seus iguais, é muito confortável, né? Então, eu vou falar das minhas enzimas, de como elas reagem e tudo mais, eu estou tranquilo, estou numa zona de conforto. Agora, a partir do momento que eu converso com uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem esse acervo, como é que eu faço para essa informação chegar a ela de uma forma que ela compreenda, Rê? Então, o que hoje eu enxergo no Instagram, nas redes sociais, é exatamente uma possibilidade de tornar mais democrática a informação científica, e cabe a mim transformar essa informação exatamente de uma forma acessível, Perfeito. que a pessoa compreenda, e não apenas o indivíduo que é o intelectual da área, tal, mas aquele indivíduo que não teve chance de chegar na escola. Até teve uma coisa interessante, outro dia eu fiz um post e uma menina fez uma pergunta, eu peguei a pergunta dela e respondi embaixo da pergunta dela, e tinha alguns erros de ortografia e tal, e uma pessoa mandou um direct para mim fazendo altas críticas, mas que absurdo esse erro, tá? Eu falei assim, olha, as pessoas que mandam perguntas para mim, elas não têm muito acesso a muita informação, muitas vezes não são nem estudados, nem passaram pela escola. Eles escrevem do jeito deles e eu respondo do jeito que eu tenho que responder. Para mim, tanto faz se ela escreveu com S ou com C, não importa. Eu entendi a pergunta dela. E é mais importante eu responder do que ficar fazendo correções ortográficas. Sem lógica nenhuma. Né? Pô, Então, bacana. eu acho que esse é um ponto. Então, eu vejo que as mídias sociais, elas democratizaram o acesso. E acho que cabe a nós, né, que trabalhamos na ciência, que produzimos o conhecimento, transformar isso de uma forma alcançável, né, para que todo mundo alcance. Que legal. Ô, Ju, e uma curiosidade, assim, quando você entrou nesse mundo de rede social, você sofreu algum tipo de preconceito de pessoas ali do universo acadêmico? Eu sempre tive uma relação muito forte com divulgar informação, né? Eu fui colunista já muito precocemente da Rádio Bandeirantes. Eu tinha um espaço na Rádio Bandeirantes e eu falava toda semana, 1, 2 horas. Comecei com a Cláudia Matarazzo, depois com a Mona Lisa Perrone, que hoje está numa rede importante. E daí depois eu saí da rádio, daí eu voltei depois para a TV Bandeirantes, participei do Café com Jornal na TV Bandeirantes,
com a Aline, né? Que hoje também está na Globo News. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de divulgar essas informações e eu percebia, tinha uma coluna numa revista de corredores também, né? Hoje tem uma coluna na Veja Saúde, e eu percebia que a universidade, algumas pessoas me olhavam meio de lado para isso, né? E, assim, eu pouco me importava realmente com isso, porque eu acredito que a universidade pública, ela tem que dar uma satisfação pública, né? E a forma dela dar satisfação pública é tornando o conhecimento público, alcançável, tangível, né? Mais do que alcançável, tangível. E tangível significa falar na língua que a pessoa entende, não ficar num discurso elitista, né? Perfeito. Ô, Ju, curiosidade, assim, você é profissional de educação física, né? Licenciado em educação física. E como que surgiu essa sua história aí com a nutrição, assim? É uma história muito engraçada, porque o começo da minha vida acadêmica foi numa conversa, estava eu e meu pai, eu fui goleiro de futebol, assim, quase profissional, né? Você jogou no São Paulo? Eu joguei no Palmeiras, apesar de ser São Paulino, né? O Palmeiras, Gus, ele treinava em 2 lugares. Treinava em Rochidale, Osasco, e treinava do lado ali da estação de trem em Pirituba, né? E eu comecei a treinar lá, eu trabalhava no Banco do Brasil, de office boy, né? No Banco do Brasil da Paulista com Augusta. Então eu saía, e era muito engraçada essa história, porque eu saía do Banco do Brasil, do trabalho, e treinava à tarde, né? No Palmeiras. E daí eu falei, eu preciso comer alguma coisa que me dê sustância. E eu saía dali, entrava no Conjunto Nacional e a gente tinha lá o ticket refeição do banco, né? Daí eu ia lá, comia um X calabresa salada com uma vitamina de leite, fruta com leite batido e tal. Eu tomava aquilo ali, daí eu pegava 2 ônibus para chegar até o Jardim Rochidale. E, obviamente, que eu dormia no ônibus, como aquele eu tinha comido, não tinha como. E o começo do treino eu sempre lembrava do meu sanduíche. Ficava conversando com ele. E aí, quando eu estava ali, já na época de prestar vestibular, eu com meu pai no carro, meu pai dirigindo, eu falei, pô, pai, eu não sei o que eu faço, não sei se eu faço engenharia, se eu faço medicina, se eu faço isso, se eu faço aquilo lá. E meu pai falou assim, pô, filho, você gosta tanto de esporte, você é tão ligado nisso, por que você não faz educação física? Por que você, né? Sabe aquela coisa assim, chamou muito a minha atenção. Eu falei, pô, faz sentido. Daí eu peguei, eu tinha acabado de sair do Banco do Brasil, né? Eu tinha recebido ali meu fundo de garantia. Tinha o meu jipinho, o Willys 57, que eu gostava. Fui com o meu jipinho Willys lá na USP e tal. Aí entrei na escola. Falei, nossa, que legal isso aqui. Ouvi a piscina. Falei, pô, que bacana e tal, né? Pô, como é que é o vestibular? Tal. Daí fui me preparar para o vestibular e entrei na educação física. E tive nutrição no primeiro ano com o professor Zucas. Me apaixonei por isso, né? E assim, o Zucas, um professor super acolhedor e tal. Eu comecei a fazer parte do grupo dele e no ano seguinte eu prestei vestibular para nutrição e entrei na USP também, em nutrição. Só que naquele ano a USP tinha falado assim, olha, você entrou num curso, você não pode fazer 2. Você tem que terminar um, depois você pode fazer outro. Antes disso podia, né? Antes disso podia cursar 2 simultaneamente. Daí eu não pude cursar nutrição. Mas aconteceu que daí eu fiz toda a faculdade, né, e depois me envolvi com uma formação na área da nutrição também, né? Pô, que bacana. Ô, Ju, você citou o Zucas. Quem são os pioneiros aí em pesquisa, de repente, nisso? Você? E tem outros aí que te antecederam? O Zucas, ele foi o indivíduo que trouxe da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que ele era farmacêutico de formação. Ele sai do bloco 14 da farmácia, vai para a Escola de Educação Física e leva a ideia da nutrição aplicada à atividade física na escola. E ali ele começa a fazer algumas coisas, fazer alguns experimentos, tal. Ele forma alguns pesquisadores na área. A Silvia Cosolino, que foi presidente do CRN aqui de São Paulo, agora está no CFN, foi orientando do professor Zucas. E a partir dali ele começa a desenvolver esse conteúdo. Quando eu me formo em 1987, daí eu começo a dar aula em 1988, a escola ela tinha passado por uma grande reforma e tinha ganhado um espaço ali que seria o Laboratório de Nutrição. Então, eu fui contratado na escola em 1988 e o Zucas se aposenta em 1989. Então,
né, ficou aquilo ali. E eram 4 paredes, né, de Eucatex, né? O pessoal não sabe o que é Eucatex, mas eram umas divisórias que tinha de madeira, que foram depois do tempo totalmente consumidas pelo cupim, porque na universidade tem muito cupim de solo, né? Eles atacaram ali tudo, teve que transformar tudo em alvenaria. Mas foi exatamente esse espaço que eu herdei dele, né? Essas 4 paredes, e a partir dali a gente começa a montar o laboratório. Eu lembro até hoje que o primeiro equipamento que eu coloquei no laboratório, eu tinha sido paraninfo de uma turma, a primeira turma que eu dei aula. Eu fui paraninfo dessa turma, e aí a USP deu um prêmio chamado Professores de Destaque Acadêmico, alguma coisa assim. E eu recebi esse prêmio, que equivaleria à época a $1.000 que eu poderia gastar com compra de equipamentos para o laboratório. Eu comprei 3 equipamentos, eu lembro até hoje, eles existem até hoje. Um freezer, um pHômetro de mão portátil e uma balança de precisão. Foi o que deu em $1.000, né? E esses foram os 3 primeiros equipamentos. E aí, durante muito tempo, eu montava equipamento herdando equipamentos usados, que as pessoas não queriam mais, equipamentos novos. Chegava um novo, um banho-maria, daí eu pegava o velho, levava lá para o laboratório e tal. Legal. E assim a gente foi montando, foi um catadinho. Professor, então, você chama ele de Ju, né? Chama de professor, não tem como. Então, na realidade, a nutrição esportiva no Brasil, pode-se dizer, começa dentro da Universidade de São Paulo, isso. Partindo dessa iniciativa de uma pessoa, né, Zucas, né, que vem da farmácia e monta na educação física um laboratório de nutrição. Isso. É isso? Esse é o começo da nutrição esportiva no Brasil? Exatamente. Esse é o kickoff da nutrição esportiva no Brasil. Nas outras universidades não tinha nada para dentro de campo, enfim. Surgem todos depois disso. Tudo depois disso. Tudo depois disso, né? Daí a gente tem o professor Burini na Unesp também, mas é depois disso. Daí a gente tem o professor Júlio Tirapegui, que é na farmácia, mas também é depois disso. Tudo começa a acontecer a partir daí. Nossa, que legal, cara. Muito então, foda. Esse é o início. Ô, Ju, eu já ouvi uma história aí que você é o mais jovem, ou um dos professores mais jovens da história da Universidade de São Paulo. Qual que é a verdade disso? Não, é verdade. Foi muito engraçado porque eu fui contratado em 1988 na universidade, eu tinha 23 anos. E eu dei aula para os meus calouros. Então foi uma coisa muito engraçada, né? Foi muito engraçado. E aí, então, eu fui docente mais jovem. Na época, eu fui o mestre mais jovem, o doutor mais jovem, o livre docente mais jovem e o titular mais jovem. Da USP inteira? Da USP inteira. Da história. Eu não sei hoje, né? Talvez... improvável, né? Improvável. Mas assim, que eu não sei hoje como fica. Mas na época, assim, quando eu fiz, foi muito engraçado isso. Na minha livre docência, primeiro professor da banca, na primeira prova, então, a livre docência são 5 provas, né? E 5 membros da banca. O primeiro membro externo da banca, ele chega e fala assim, eu vim aqui para te reprovar. Quem você pensa que você é para fazer a livre docência com essa idade? Se você for passar, se por acaso você passar nessa prova, você será o livre docente mais jovem da história na América Latina. Caramba. Você será, daí ele manda em francês, né? Le petit professeur, né? Tudo bem, né? E aí ele acabou de falar isso, a Lu estava assistindo, né? Daí ela vira para um amigo nosso, pro GG, e fala assim, o que é isso? Ele me conhecia muito bem, ele falou assim, agora já deu certo. Agora já deu certo, né? Porque foi exatamente o desafio que eu precisava, né? Caramba. E isso é uma história, uma coisa engraçada na minha história, né? Eu sempre respondi muito a desafios, eu sempre gostei de desafios. Então, sempre que aparece um desafio para mim, eu adoro. Então, é uma coisa que falar, tudo bem. Isso daí a gente já percebeu, muito legal. Ô, Ju, e aí também você criou o primeiro curso, o Ju é pioneiro em tudo aqui. Você criou o primeiro curso de especialização em nutrição esportiva também. Foi. E eu criei já em 1988. Foi... Eu entrei, já montei o curso, a primeira turma em 1988. Eu lembro que foi engraçado, porque na época, a nutrição não reconhecia a nutrição esportiva como uma área da especialização. E a gente recebeu muitas demandas do Conselho Regional de Nutrição, falando que especialização é essa?
a gente não reconhece, a gente reconhece, a época acho que era nutrição clínica, tinha acho que mais uma ou duas só. Eu falei, olha, é a área do conhecimento, né? Isso é novo, isso está surgindo. Então foi uma coisa bem interessante, né? Porque foi pioneiro, hoje a gente tem vários, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, na América Latina, na Europa, tudo, a gente tem vários cursos. Esse movimento já tinha em algum lugar do mundo? Começava a ter um pouco esse movimento nos Estados Unidos, né? Nesse sentido, eu vejo que os Estados Unidos eles são mais avançados do que o resto do mundo, mas já começava a ter um pouco esse movimento lá, né? E como a gente tinha sempre uma conexão mais forte com a linha de ensino, de investigação americana, a gente acaba herdando um pouco isso, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, professor. Como que é ao redor do mundo a nutrição esportiva? O Brasil é realmente vamos dizer assim, o berço, não se não for o berço, mas é um patrimônio importante na nutrição esportiva. O Brasil é pioneiro, o Brasil é muito forte nessa área, não só em termos de ensino, mas também em produção de informação. Como é que a gente divide isso, né? Se a gente pegar o ensino, a gente pode dividir isso em quadrilátero, né? A gente teria, de um lado, o aluno, do outro lado, o professor, acima do professor, o volume todo de informação, o acervo de informação, e em cima do aluno nós teríamos ali a produção do conhecimento. Então, o Brasil alimenta muito esse acervo de informação com a produção do conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele capacita muita gente, ele forma muita gente. Tanto é verdade que a gente tem pessoas que vêm do mundo inteiro para o Brasil para ter conhecimento nessa área, para estudar essa área. Então, o Brasil é um centro importante. Eu diria hoje, talvez os Estados Unidos à frente, né, com uma quantidade grande de formação. Mais dinheiro também. Isso. A gente tem outros centros importantes, como na Austrália, né? A gente tem lá a Louise Burke, que é um elo muito forte. Uma referência na área. A gente tem, junto com ela, o Mark Hargreaves, que é um pesquisador mais ligado à nutrição e à bioquímica, né? Então, o Mark também produz bastante informação. O marido da própria Louise, né? O John Hawley, também produz bastante conhecimento. A gente tem, na Inglaterra, várias universidades que pipocam ali os conhecimentos. Nós tivemos grandes líderes na Inglaterra que formaram grandes pesquisadores, começando pelo Eric Newsham. Eric Newsham, ele faz um laboratório em Oxford que estuda muito a atividade física, até porque ele era um maratonista, né? Então ele adorava maratona, e tem um livro dele que, para quem gosta de bioquímica do exercício, eu recomendo para todo mundo, muito embora ele já tenha falecido, que é o Keep on Running. O Keep on Running ele escreve com um professor de educação física e ele. Então ele escreve todas as vias metabólicas. É um livro fascinante para quem gosta dessa área. Obviamente eu sou um apaixonado por ele. E nós temos também na Inglaterra o Roger Harris, que produz bastante conhecimento, produzia, né, porque ele se aposentou, bastante conhecimento na área. Então, o Brasil ele fica nesse mapa muito bem localizado aí, né? Então, ele está muito bem posicionado. Ô, Ju, você tem consciência do seu papel na área, sim ou não? Eu sei que você não, talvez, fique meio acanhado de falar de você mesmo, assim, mas porque depois disso veio uma cascata de reações, assim, né? E eu tenho muito isso de tentar ver história, sabe? De tentar ver as pessoas. E, pô, você começou uma área, hoje acho que todo mundo quer atuar nessa área, é a área dominante na busca ali por conhecimento, né, em educação, e, enfim, e todo mundo quer atuar nessa área, assim. Você tem noção que a partir de você ali... O que é muito legal, nós estivemos aqui conversando, né, dando aula, né? Exatamente. Que é o Bacurau e o Tubarão, que vieram. Não, e eles o Saldanha, enfim, todos eles citam você e reconhecem você como protagonista aí de toda essa história, assim. É bem bonito até eu tenho muito orgulho de quando eu ouço alguém falar assim de você. Assim. Legal. Eu nunca fiquei pensando nisso, né? Nunca foi uma coisa que... O Ju é muito modesto. Ô Ju, vamos entrar um pouco na vida pessoal aí. Você falou Bom, todo mundo talvez sabe que você é casado com a Lu, com a Luciana Lange, nossa coordenadora. Como que vocês se conheceram? Foi muito engraçado. Eu conheci a Lu, eu tinha acabado de voltar do pós-doc nos Estados Unidos, né? Que eu fui para lá em St. Louis. Até uma história engraçada.
O primeiro artigo científico que eu li foi de um autor chamado John Holosy, né? E ele fala da biogênese mitocondrial, né? O artigo chamava Biochemical Adaptations to Endurance Exercise. E eu li aquele artigo no primeiro ano da faculdade. E eu falei, nossa, eu queria tanto um dia trabalhar com esse cara. E aí eu terminei o mestrado, terminei o doutorado, falei, vou fazer um pós-doc. Com quem? Com o John Holosy. Mandei uma carta para ele, né? Tinha mandado para outros 2 pesquisadores. Mandei para o George Brooks, que também é um pesquisador muito, muito bom da Califórnia. Mandei para o Armstrong, que era um indivíduo que estava nessa época na NASA, que trabalhava com hidratação. E mandei para o John Holosy em São Luís, no Missouri. E o John Holosy me aceitou, os 3 aceitaram, eu falei, vou lá com o Holosy. E eu fui para lá, e foi sensacional, realmente brilhante, né? Foi uma experiência importante. Muito difícil emocionalmente para mim, mas foi uma experiência muito, muito rica. E eu volto de lá, e quem estava dando aula até eu chegar foi o Frank Bacurau. O Frank, que tinha sido meu aluno, que estava dando aula, né, como professor contratado para essa época. E eu volto para dar aula e dou aula para a turma da Lu. Né? Na época, quando eu chego dos Estados Unidos aqui, eu tinha uma namorada lá nos Estados Unidos, né, a Karen, e a Lu tinha um namorado dela, da turma dela. Né? E foi muito engraçado, porque um dia eu estava dando aula, ela chega, a sala estava lotada, né? Daí ela chega, não tem lugar para sentar, né? Fala, chega atrasada, né? Quer ter lugar para sentar. Daí eu peguei uma cadeira, a minha cadeira, e empurrei a minha cadeira para ela, né? Daí ela sentou na minha cadeira, né? Sentou na minha cadeira assim e tal, né? Falei assim, tá, e eu escrevo aonde? Eu falo, que pai? Chega, daí peguei a minha mesa, empurrei a mesa para ela. Daí todo mundo começou a sacanear. Eu fiquei vermelho e não tinha absolutamente nada. Daí eu fui para a lousa apagar, não tinha nada escrito. Eu fiquei apagando nada. Ele ficou vermelho, sentia o rosto queimando, não apagando nada ali, né? Daí virei, comecei a aula e tal, e foi embora, né? Aquilo lá aconteceu. E tinha uma amiga da Lu, a Débora, que agora está nos Estados Unidos, que jogava vôlei, jogava muito bem vôlei, né? Jogava profissionalmente, e estava defendendo o Brasil nos Jogos Universitários, estava fora do país. E ela chega, acho que umas 2, 3 aulas atrasadas, e ela senta do lado da Lu e fala assim, nossa, quem é esse professor? E assim, eu tinha minha namorada e ela tinha o namorado dela. Daí a Débora pergunta e ela fala assim, tira os olhos que eu vou casar com ele. De cara já. E a gente não tinha absolutamente nada. Eu falo que é o lado bruxo. Isso foi dela. De cara já, ela falou isso de cara. E eu acho que... Eu já quis marcar terreno. Eu acho que era o lado bruxa dela, era o lado bruxa dela, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque daí rolou o semestre, teve a aula, tal, não aconteceu absolutamente nada. No final do ano, a Karen veio para o Brasil e eu levei ela na USP para conhecer a escola, tal, não sei o quê. E aí o namorado da Lu estava lá, viu, né? E fala para a Lu assim, você não acredita, eu vi a namorada do Lancha. Você vê que maravilhosa, uma loira, pelo azul, não sei o quê. Daí assim só piorou. E foi uma coisa engraçada porque a Karen chegou aqui, ela era muito legal, muito bacana, mas assim, não tinha mais ligação. Perdeu total o encanto, né? Até o fato de tudo tinha que ficar traduzindo, não sei o que, perdeu total o encanto. E do outro lado, tinha acontecido um dia eu estava andando no corredor e a Lu chegar do meu lado, eu pegar e abraçar ela para falar. Na hora que eu abracei ela, falei, puta, tem alguma coisa esquisita aqui. Não tinha nada, mas teve um sentimento muito forte. E aí, assim, eu terminei com a Karen, ela terminou com o namorado dela, tal, e a gente começou a ficar junto, e foi uma coisa muito, assim, bacana, muito de sintonia, né? A gente brinca e fala que é uma gêmea mesmo, a gente tem, assim, uma ligação muito forte, e a gente casou, a gente foi morar na nossa casa, né? Na verdade, na casa que eu tinha herdado do meu pai, e tinha acabado de comprar a parte dos meus irmãos, e daí a gente falou, vamos ficar aqui e tal, daí vamos ter filho, daí a gente mudou para um apartamento que a gente mora até hoje, e aí os 2 chegaram juntos no apartamento, então a gente recasou. Pode parecer bobagem isso, né? Muda completamente o fato de ela não estar chegando na casa que era dos meus pais, nós 2 chegamos na mesma casa juntos, que é o apartamento que a gente mora hoje, e a partir daí a gente decidiu não ter filhos. Eu falei, meu,
você quer ter filho? Eu falei, não. Eu falei, também não. Porque tá muito legal, e assim, até hoje, a nossa relação, ela é muito em nós mesmos, assim. Né? Então, legal. A gente se ama, se adora, e a gente adora fazer tudo junto, assim, é muito legal. São quantos anos, Ju? A gente está casado há 21 anos. Que a gente está casado há 21 anos. Muito legal. Foi muito engraçado, a gente estava fazendo uma viagem em 2019, e daí umas pessoas viam a gente e tal, não sei o quê, daí chegaram e falaram assim, vocês são recém-casados? Daí a gente falou assim, nós somos recém-casados. É mesmo? Quando vocês casaram? 2000. 19 anos atrás. 19 anos atrás. Mas não parece e tal. Então é bem isso mesmo. Né? Muito bacana. Obrigado por ter compartilhado isso. Muito bonito. Continue. Essa pergunta, professor, qual é a sua relação com a França? Por Paris? Tá. Foi uma coisa interessante porque perto de 2010, 2011, a gente começou um contato com o pessoal da França, né, com o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, lá no INRA. E a gente começou a ir muito para lá e conversar com o François Blachier, nesse instituto, né? E assim, chegou acho que em 2011, 2012, ela falou assim, nossa, ia ser muito legal se a gente pudesse morar um dia, um ano lá na França, né? Eu falei, bom, mas a gente só não vai porque a gente não quer, porque a gente já está com uma relação próxima com o François, a gente já tem um trabalho em conjunto e tal, a gente pode fazer essa relação. E aí a gente montou um projeto para ir lá, estudar bactérias intestinais, biota intestinal, que era uma coisa que me interessava, era nova, né? Ninguém fazia isso ainda. E a Lu montou um projeto para fazer o pós-doc dela lá. Então a gente foi em 2013, a Lu foi sem bolsa, né? Fui como pesquisador visitante, e a gente foi para lá em 2013 e começa essa relação com ele. E foi muito bacana, porque a partir dessa relação com ele, a gente começou também uma relação com Clermont-Ferrand, com a Universidade de Clermont-Ferrand, que fica no centro da França, que a gente tem uma parceria até hoje, e com a Sorbonne também. Então, hoje, na França, a gente tem um tripé ali de parcerias, de parceiros. Até essa semana eu recebi um artigo para dar parecer da PLOS ONE, que foi o François que mandou para mim. Então, começa assim, né? E, assim, daí acaba tendo uma coisa, Gus, que é uma identidade com a cultura do país. Então, assim, a gente gosta muito da forma do francês viver, da cultura francesa, de tudo que envolve, né, ali. Então, é sempre um prazer passar um tempo ali. Você vai com que frequência lá, Ju? Ia, né, talvez. A gente ia todo ano, a gente passava de 2 a 3 meses lá, né, sempre no final do ano, quando as coisas param aqui, lá não param, né? Então a gente aproveitava essa época para ir lá. O ano passado a gente não foi, né, 2020 para 2021 a gente não foi, a gente está programado para ir agora, final de 2021, começo de 2022. Que bacana. Ô, Ju, você falou que foi estudar biota intestinal lá, e eu te considero um cara também bem visionário nisso, assim, de estudar tendências que vão chegar aqui, talvez, depois de alguns anos, né? Eu nem sei se todas as pessoas sabem, mas você é um grande estudioso nessa relação do intestino com saúde, com nutrição, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco especificamente dessa área e já também falasse de uma área mais recente que você anda comunicando, que é de coaching nutricional, né? Isso. Que eu acho que, inclusive, não sei, mas você deve ter criado essa área também. Foi uma coisa interessante, a coisa de saúde intestinal, porque a gente pensava muito na questão de não dá para achar que você vai consumir qualquer coisa e aquilo não vai mudar o seu intestino. E a gente começou a ver uma relação muito forte do intestino com o sistema imune. Eu falei, peraí, se você muda o que você come, você muda o intestino tem relação com o sistema imune, tudo isso tá junto, né? E aí eu falei, eu preciso entender mais isso, né? E eu tinha um grande amigo que era um grande especialista em sistema imune, que era o GG. Infelizmente ele morreu muito precocemente, era um gênio, foi um dos maiores cientistas que eu conheci na minha vida. Todo mundo fala muito bem dele também. Gênio, muito acima da média. E então assim, eu infelizmente perdi a chance de aprender sistema imune com ele, tive que aprender meio que na raça, né? E então assim, eu comecei a ver essa possibilidade. Hoje eu vejo que a gente está engatinhando nisso. Tem muita coisa para a gente fazer. Muita. Então, eu entendo que hoje
isso que a gente já estuda, que é suplemento, com a questão do intestino, a combinação dessas coisas, ela vai trazer muita informação ainda. Muita. Tem muita coisa a ser descoberta aí. E o intestino tem uma relação muito grande com a questão do comportamento. Tanto é verdade que se a gente olhar na própria língua portuguesa, você tem a palavra enfesado. Né? Enfesado é um indivíduo cheio de fezes, né, que muda o humor dele. E tem relação do intestino com o humor. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente começa a entender a questão do comportamento e ver a relação disso com o comportamento alimentar. E é aí que a gente entra nessa história de comportamento, a gente faz uma formação em coaching, faz uma formação em coaching fora do Brasil. Coaching é uma palavra que foi muito mal usada e acabou desgastando um pouco, e eu vejo isso como uma grande oportunidade. Eu também vejo como oportunidade. Eu acho que assim, é uma coisa que ela é desgastada, ela gera mais oportunidade do que estrago. Sim. Né? E então eu vejo que as pessoas compreendendo um pouquinho mais isso, essa questão do comportamento e como o coaching pode atuar, é exatamente a mudança que a gente vai ter. Porque o comportamento hoje, e daí a gente tem aqui na Plenitude, né, o curso da Rô e da Lu, né, de comportamento alimentar e coaching nutricional, que elas são pioneiras nesse assunto, que é exatamente o olhar, né, pelo olhar do cliente. É como se você tentasse colocar os seus olhos atrás do olho do cliente. Então você vê como ele enxerga e não como o especialista enxerga. Então, calçar o sapato do outro é saber a dificuldade que ele tem para tudo. Né? Então, eu vejo que essa história do coaching, e esse termo, né, a palavra nutritional coaching, o primeiro trabalho foi nosso. Né? Então, foi um trabalho que a gente publicou em 2014 ou 15, se não me falha a memória, alguma coisa por aí, posso estar errado. E era exatamente isso, que a gente descreve todas as técnicas de coaching aplicadas na questão nutricional para a mudança do comportamento alimentar. E é um baita de um sucesso. Né? Muito legal. Então, e aí que surge tudo, né? Surge o método lanche, é a partir daí que surge isso. Bacana. Ô Ju, e aí eu vou te perguntar, vou tentar sugar essa sua visão aqui agora. Eu vou te perguntar de algumas áreas que inclusive a gente comunica ou não. Eu queria saber de você o que você acha dessa área, das perspectivas futuras dessa área. Você falou já de intestino, de comportamento. Eu comecei a estudar recentemente um termo que eu encontrei que chamava medicina de precisão. Uhum. E aí vi que também tem a noção de precisão, que tem relação com a genômica nutricional, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Pode falar mal se você achar que... Não, eu acho isso uma coisa interessante. O que acaba acontecendo nesse sentido é que as pessoas são completamente diferentes. Se você pegar os gêmeos univitelíneos, eles são diferentes. Muito embora eles tenham uma carga genética que se fala bem, né? Mas eles são diferentes, porque o fenótipo ele tem uma influência muito grande, né, nessa informação gênica. E se você pegar os filhos dos genes idênticos, eles são completamente distintos. Então, existe uma necessidade disso. O que eu entendo hoje, Rê, é que isso não é para todo mundo. Uhum. Né? Então, por quê? Porque você vai tratar a ciência primeiro sempre como médio de desvio padrão. Né? E essa precisão, ela está para o desvio padrão. Né? Ela não está para a média. Entendi. Né? Então, mas é uma especialidade. É o indivíduo que vai conhecer isso profundamente e vai conseguir saber a diferença disso. Vamos supor que você pegue uma doença que seja uma doença genética, porque você tem casamento consanguíneo, por exemplo. Uhum. Né? E isso não aparece na rotina. Você vai ter exatamente o cuidado que você tem que ter para cuidar dessa pessoa, com particularidades nutricionais que vão fazer a diferença entre ela ficar viva ou morta. Né? Então, a gente não está falando de bobagem, só que a gente não está falando de multidão. A gente está falando de precisão e de detalhe. Bacana. Ju, nutrição materno-infantil. Legal. O que você acha? Eu acho muito importante, até pegando o gancho das duas coisas que a gente falou, do comportamento e falando das bactérias intestinais. A gente sabe que as bactérias intestinais, elas têm uma relação muito grande com o momento do nascimento, se é um parto natural cesárea, porque se for um parto natural, você tem todo o canal vaginal materno sendo a primeira fonte alimentar de bactérias
para o intestino, para o aparelho digestivo da criança. E você tem a lactação sendo o segundo momento que isso acaba acontecendo. Então, quando você pega a materno-infantil, esse primeiro ponto já está dado. Né? Se a gente fala que intestino tem relação com humor, tem relação com comportamento, tudo que você está falando ali tem relação com isso. Né? Todo o cuidado materno, porque muitas vezes eu brinco, eu gosto de falar isso, eu falo assim que a criança de uma mãe desnutrida vai nascer do mesmo jeito que uma criança de uma mãe nutrida. A única diferença é o quanto a mãe vai perder nessa história, porque a mãe é que é dilapidada nessa história, né? Porque a natureza vai preservar a prole, vai preservar aquela que vai continuar a história por mais tempo. Obviamente você tem ali a deficiência de uma vitamina do complexo B, pode fazer uma coluna bífida, tal, sem dúvida, mas tirando esses detalhes, né, a questão do ácido fólico, tal, você vai ter o grande cuidado da criança feita pela natureza. E aí a gente tem que cuidar da mãe. Porque se não cuida da mãe, quem que vai cuidar dessa prole depois? Entendeu? E aí já tem estudo mostrando que quando você pega desde animal que ele é criado fora do cuidado materno, você tem uma relação completamente diferente do que a prole que é cuidado com a mãe. Então, eles separam as proles, essa aqui ela é criada com todo cuidado, carinho, isso aqui, só que externo é completamente diferente. Né? Então, essa questão da materno-infantil, ela traz, primeiro, a questão das bactérias intestinais e traz já de cara a questão do comportamento. Então, a gente já tem duas interferências diretas aí. E compreender essa necessidade é entregar para essas mães mais cuidado, porque até hoje, quando alguém fala de uma gestante, ninguém fala come isso que é bom para você, fala come isso que é bom para o bebê. Esquece que tem uma mulher ali, né? E acha que só tem um bebê, acha que só tem uma barriga, né? E é exatamente isso, é olhar para a mãe, né? Quer dizer, com mais saudável essa mãe tiver, melhor vai ser essa criança, né? Interessante. Nutrição, o que tem de perspectiva aí de nutrição e... Você já falou de comportamento, mas nutrição e saúde mental, a Rua até fala da psiquiatria nutricional, né? Isso. E nutrição e neurologia, nutrição e saúde neurológica. Tá, muita coisa. Tem um dado interessantíssimo e muito simples para a gente fazer a associação. Quando você pega, por exemplo, um aminoácido como o triptofano, esse aminoácido ele compete com 3 aminoácidos, que são os de cadeia ramificada. Esse triptofano, quando ele é captado pelo sistema nervoso central, na barreira hematocefálica, ele gera serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer. E é exatamente o neurotransmissor que você tenta aumentar quando uma pessoa está deprimida, por exemplo. Quando você pega os fármacos destinados à depressão, eles trabalham na recaptação de serotonina para aumentar esse aporte de serotonina e melhorar o bem-estar da pessoa. Então, assim, é um exemplo muito simples, mas mostra como a gente pode fazer essa interferência. E aí a gente consegue entender por que uma pessoa, no estado que ela tem essa deficiência de serotonina, ela busca, por exemplo, alimentos que contenham mais gordura. Por quê? Porque se ela tiver a ingestão maior de gordura, não que ela pense nisso, mas se ela sente isso, ela consome mais gordura, essa gordura aumenta a concentração de ácido graxo livre circulante, esse ácido graxo se liga à albumina, a albumina ligada ao ácido graxo se desliga do triptofano, capta mais triptofano, serotonina, bem-estar. E aí você tem todas as relações com o hedonismo. Então você sabe que, por exemplo, o álcool e a gordura têm uma relação muito estreita com comportamentos hedônicos. Então, por que a pessoa chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho? Eu preciso de um uísque para relaxar. Ou eu preciso comer de um vinho para relaxar. É exatamente por isso, porque essas substâncias, elas agem neurologicamente respondendo a sinais hedônicos. Então, é muito poderoso, né? Não é brincadeira. Muito bacana. Ô, Ju, e tem alguma prática integrativa que você acha que sai na frente, assim, em termos de embasamento científico? Sei lá, fitoterapia, aromaterapia? Então, eu vejo cada vez mais que a gente conhece muito mal o ser humano. A gente conhece muito mal o ser humano. Porque a área da saúde, ela foi evoluindo muito para a questão específica, né? Então, hoje, eu até brinco com os meus amigos ortopedistas, você tem ortopedista do joelho direito, né? E daí você vai no de esquerda e fala, puta, eu só opero direito, né? Entendeu? Tem um pouco isso, né? Salvo as brincadeiras que a gente está fazendo, mas esse grau de especialidade esquece que naquele joelho tem um ser humano.
Então, o que eu vejo é um pouco de uma volta a uma situação um pouco mais holística, onde você enxerga a pessoa de uma forma mais ampla, que você olha a questão das bactérias, que você entenda do comportamento, que você olhe para a origem dela no nascimento, que você olhe para as escolhas que ela faz. Né? Então, eu vejo que a gente precisa agora sair um pouquinho ali da mitocôndria, né? E voltar um pouco para o dono da mitocôndria, ou voltar um pouco para a família do dono da mitocôndria. Né? Porque assim, a gente está cada vez mais chegando no detalhe. E agora, o que isso contribui para o indivíduo? Eu vou estudar o microRNA disso, tá? E o que isso give me back, entendeu? Então, esse caminho, ele começa já a aparecer. A gente já vê muitos centros olhando para isso, essa questão de como é que eu olho para a pessoa de uma forma mais ampla e não olhando para ela só aquela ponta que ela tem ali. Né? A gente está falando muito de algumas áreas que a gente está também acompanhando o crescimento em outros países, assim, né? E uma delas também era a medicina do estilo de vida, né? E aí um dos pilares, eu acho que é relacionamento social, enfim. Você acha que essas questões vão se tornar cada vez mais importantes, Ju? Tipo, relacionamento social, eu já queria saber sua opinião também sobre espiritualidade, enfim. Legal. Tenho certeza, Rê, porque o que acontece, se você pegar o estudo mais longo da Harvard, estudo que eles fizeram há muitos anos atrás, um estudo que já tem hoje, se me fala a memória, 90 anos, e eles foram estudando, assim, desde os estudantes da Harvard até as crianças da periferia de Boston, porque eles tinham em comum a cidade que eles moravam. Particularmente eu conheço Boston, né? Estudei lá em Boston, então eu sei do que os caras estão falando. E esse estudo ele pega desde ex-presidente a presidiários, indivíduos que foram sentenciados para a pena de morte. Então tem toda essa história que eles vêm trazendo. E quando eles trazem essa história e eles buscam o que faz a diferença em termos de qualidade de vida, em termos de felicidade, só tem uma coisa que é comum: relacionamento. Legal, interessante. É a única coisa que tem em comum. Então, às vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas em ser, em ter, e elas esquecem de se relacionar. Então, no relacionamento, né, no seu contato com o outro, é que você tem a diferença, né? Quando você tem um amigo de verdade, ele vai estar do seu lado no momento mais difícil, mas ele também vai falar para você, falar, Rei, não é isso. Ele tem a coragem de falar para você aquilo que ninguém tem coragem. Então, o relacionamento é exatamente o balizador do nosso comportamento. Porque se a gente começa a ter um comportamento de manada, isso me preocupa, porque a gente vê um pouco isso hoje, um comportamento de manada, na manada não existe inteligência. É verdade. Né? E hoje a gente vive muito uma questão do politicamente correto, e as pessoas elas deixam de ser espontâneos para ver se a fala dela se encaixa no politicamente correto. Verdade. Então, eu estou mais preocupado que o meu discurso se encaixe na sua percepção do que o meu discurso ser efetivamente aquilo que eu penso. Né? Então, eu enxergo que a questão do relacionamento hoje ela é uma nova descoberta e um grande desafio. Porque como a gente tem um mundo muito digitalizado, as pessoas elas podem se unir ou se distanciar. Né? A gente tem todas as mídias digitais que podem unir as pessoas ou distanciar. Trazer pessoas verdadeiras ou pessoas que são totalmente artificiais. Né? Tanto que quando eu me relaciono com os meus amigos, que como eu também trabalham nas mídias digitais, no momento que a gente está se relacionando, a única coisa que a gente não faz é olhar para as mídias digitais. Nós somos nós mesmos. Então, acho que isso faz a diferença, isso é o que vai faltar no futuro breve para a gente. Muito legal. E espiritualidade, Ju? Tem alguma coisa? Tem. Eu sou uma pessoa... Primeiro assim, né, eu estudei num colégio de padres, né? Eu estudei no Nossa Senhora de Fátima. Não sabia. Na verdade, o Nossa Senhora de Fátima, ele era o SESI, né? Ele era formado, era uma escola do Serviço Social da Indústria, que ficava lá no Sumaré, do lado da igreja Nossa Senhora de Fátima, e a gente tinha toda a relação com a igreja. Então, nós tínhamos missa todo dia, né? Com Frei Elias Mas,
né, que era um alemão engraçado e tal, super bacana. Então a gente tinha uma questão religiosa muito forte. Meu pai teve uma formação religiosa muito forte, meu pai foi coroinha, né? Chegou a pensar até em ser padre e tal, ainda bem que ele não foi, senão não tinha nascido. Mas ele pensou. E, então a minha família foi sempre muito, muito religiosa. Eu sou religioso, eu acredito em Deus, né? Eu não sabia dessa. Eu acredito em Deus, eu rezo, nas minhas meditações eu rezo, eu acredito bastante nisso, porque é uma questão de energia mesmo, né? Você pode dar o nome que você quiser, você pode dar o nome de Deus, você pode dar o nome de Buda, você pode dar o nome que você quiser, não importa. Mas você acreditar que existe uma energia maior, é saber que existe no mundo pelo menos duas correntes, né? Sim. A corrente do bem e a outra. Né? Legal. Então, eu acredito na corrente do bem. Né? Mas, professor, eu vou fazer uma pergunta meio batida, mas acho legal perguntar, porque como você é uma pessoa da ciência também, você acha que a ciência e a religião, ou a ciência e a espiritualidade, melhor, a religião, ciência e espiritualidade, elas um dia vão caminhar junto ou elas já estão caminhando junto e a gente não percebeu? É engraçado, tem uma frase do Stephen Hawking muito interessante, que ele descreve no Big Bang, né, a origem do universo, e que ele fala que o mundo ele era uma massa, né, o universo era uma massa compacta e densa, e num determinado momento há uma grande explosão e esse universo se expande, né, e começam a surgir os planetas e tudo mais, né, as galáxias. E aí ele fala, então, isso é a explicação física, né, da origem do universo. Ok. Mas o que faz uma massa compacta e densa deixar de ser uma massa compacta e densa? De onde veio essa força? Né? E aí você tem as hipóteses, uma delas, né, é essa força superior. Então, assim, eu acredito que a religião e a ciência, elas durante algum tempo, elas se degladiaram, hoje em dia elas já não se degladiam mais. Né? Então não tem muito mais a criação ou evolução, né? Pode existir uma criação, uma evolução da criação. Isso vai acontecer porque é exatamente o que acontece. Né? Na biologia você vai trocando ali e as coisas vão se modificando. Então eu acredito que cada vez mais a ciência vai se aproximar dessa questão religiosa. Né? Bacana. E um grande cientista não precisa ser ateu. Legal. Ju, pergunta aleatória aqui, qualquer coisa depois a gente corta, ainda sobre isso, ou quase sobre isso. Eu gosto muito de ler um pouco de tudo, né? Eu leio ciência e eu também leio pseudociência, assim. Aí eu comprei uns tempos atrás uns livros de física quântica, assim. Você tem alguma opinião sobre isso, de física quântica? Você falou de energia, enfim, me veio isso na cabeça. Tenho várias, né? Tenho várias questões ali, né? Tem um dado muito interessante que é assim. Eles fizeram um estudo para ver como foi a descoberta pelos macacos de que tinha água dentro do coco, né? E eles verificaram que a primeira descoberta dos macacos que tinham água dentro do coco foi numa região da África, né? E eles jogando aquele coco numa pedra, onde o coco abre, daí eles viram que tinha água ali dentro. Coincidentemente, algumas semanas depois, acontece um fenômeno semelhante na Austrália. E aí? Que não tem nada a ver, totalmente diferente. Então, assim, isso não é um fato isolado, né? Existem vários outros fatos isolados. E a ciência acontece muito isso. Nesse sentido, esse tipo de descoberta... Eu já tinha escutado falar sobre isso. Sim. E assim, na ciência tem vários fatos sobre esse. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a descoberta da colicistoquinina, né? Foram dois pesquisadores, um europeu e um americano, e um descobre uma substância que modifica a atividade do cólon e o outro descobre uma que muda a atividade do pâncreas. Então, o europeu chama de pancreosimina e o outro chama de colicistoquinina. E eles descobriram juntos. E aí deram o nome de colicistoquinina, pancreosimina, puseram o nome dos dois juntos. Mas o que explica isso? Então, é como se nosso cérebro fosse um receptor de alguma coisa. Então, é como se a gente tivesse uma grande antena,
né? E nós estivéssemos conectados a informações que estão acontecendo. Então, é muito frequente isso, né? Eu também acho irado isso. Eu acredito bastante nisso, de que existe uma forma de comunicação que a gente ainda não sabe, mas se você pensar que a gente tem uma capacidade energética, que a gente vibra essa capacidade energética, quimicamente, você tem ali os elétrons desemparelhados no último orbital de valência, tal, não sei, mudando, tal, gerando luz. Quer dizer, você tem tanta coisa acontecendo no sistema, dissipando energia. Será que essa energia ela morre? Ou será que ela vai passando essa informação? Por que tem esse delay para uma espécie descobrir uma coisa e dali pouco tempo a outra descobre a mesma coisa? É muito doido, cara. Eu gosto muito disso. Né? Mas enfim. Mas assim, uma coisa é a gente olhar para isso, né? E aí, como cientista, eu quero mais a fundo, eu quero descobrir mais, mas eu não fecho os olhos a isso. Eu não sou cético e falo, isso é bobagem, não. Né? Para mim não existe bobagem. Nossa, é que a ciência vai ter que provar isso de alguma maneira, né? Sim. Sem evidência nunca vai ser. Mas nossa intuição, sei lá, diz que alguma coisa existe. Só precisamos comprovar isso de alguma forma para poder. E tem percepções que são coisas assim extremamente interessantes, né? Certamente mais de uma pessoa vai compreender isso que eu vou falar. É muito frequente uma mãe sentir alguma coisa quando acontece com o filho, sem ter nenhuma informação. Sim. Né? Então, um acidente com o filho, não sei o que e tal. Né? A Lu tem isso. A Lu tem isso com o irmão dela. Um dia ela pensa no irmão dela, liga, o que aconteceu? Tá tudo certo. Né? Ele tinha sido assaltado, quer dizer, olha que maluco, quer dizer assim. Né? Por que naquele dia, naquele momento, naquela hora, ela pensou no irmão dela? É tipo quando você pensa em alguém, você recebe mensagem, né? Enfim. Ô, Juí, você estuda todo dia? Assim, para mim é diversão estudar, né? É diversão, mais ou menos assim como se estivesse num playground. Então, se me deixa solto... E é uma coisa que é muito engraçado, Rê, porque assim, depois que você me introduziu no mundo digital, que eu não era, você fez isso comigo, né? Me colocou nas mídias digitais, eu acabo sempre recebendo muita pergunta, e muita pergunta, eu tenho dúvida. Então eu vou lá e falo, olha, espera aí. Daí eu vou lá, estudo, pego 2, 3 artigos, falo, olha, acabei de ler aqui, e respondo para a pessoa, ou mando uma mensagem de voz. Por quê? Porque para mim isso é muito gostoso, né? Então, as pessoas não sabem, mas elas me estimulam muito a continuar estudando. Bacana. Né? Então, essa curiosidade. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de ler como você. Tudo. É isso que eu ia perguntar. O que você lê além de ciência em saúde, assim? Tudo. Então, até a história, né, a gente falou de religião, né, quando fala do Mar Vermelho, por exemplo, né, por que a história do Mar Vermelho? Naquela época, de Jesus, teve uma grande infestação no Mar Vermelho de algas específicas que mataram ali uma grande quantidade de peixe, e o Mar Vermelho era exatamente o sangue desses peixes que foram mortos ali. Então, por isso que era o Mar Vermelho, né? Então, quando você pega assim, o mar se abriu, né, para a passagem dos hebreus, teve alguns sinais interessantes. Assim, teve um vento muito específico naquela época que fez com que, efetivamente, a quantidade de água diminuísse e virasse uma região pantanosa. Né? E daí, quando você pensa eles sendo perseguidos e não conseguem ser alcançados, porque as bigas eram puxadas para o cavalo, tinha a roda afundava na lama, o cara não conseguia ir atrás deles, eles conseguiam correr, conseguiam andar. Né? Mas como é que eles enxergavam as informações para o lado que eles tinham que correr? Né? Santorini estava explodindo, estava um vulcão soltando fumaça, tanto que na Bíblia aparece ali, né, que à noite eles viam um clarão no céu e de dia havia uma fumaça. A fumaça podia ser do vulcão. Então, assim, eu gosto disso, então eu vou ler essas coisas e vou buscar ver se tem informação científica que justifique tudo isso. Traduzir, né? Exatamente, e na grande maioria das vezes tem. Né? Você gosta de astronomia, não? Adoro. Sério? É verdade, adoro. Não vou nem, senão eu vou me empolgar aqui. Ô, Ju, quantos idiomas você fala? Bom, eu falo português, português, eu falo espanhol, eu falo inglês e falo francês. Falo 4 idiomas. Muito legal. Você já deu aula em todos os idiomas? Já.
Já. Eu dava aula na Universidade de Playa Ancha, né, no Chile, então eu dava aula em espanhol. Eu dei aula na França, né, em Clermont, todo ano a gente tem uma participação lá no pós-graduação deles. E eu morei nos Estados Unidos, então dei aula quando eu fiz o pós-doc, e vou no American College, daí tem que fazer apresentação em inglês. Então. O francês é complicado, chatinho. Mas é uma língua super legal. Não, é legal, é bonito para dizer, né? É uma língua difícil. Eu lembro que eu tive francês na escola estadual. Na escola estadual, em São Paulo, eu tive aula de francês. Nem tem mais, né? Acho que nem português tem mais. Mas é isso que você está falando, Gus, para mim é uma coisa muito importante, porque eu vejo que a base da cultura está cada vez mais frágil. Meu pai tinha latim. Entendeu? Meu pai teve latim, teve espanhol, teve francês. Né? Meu tio foi a primeira turma de medicina de Ribeirão Preto, ele tinha aula em francês, ele tinha aula em espanhol. E assim, a aula em espanhol e se vira. Cada um com seus problemas. Mas eu me lembro uma vez, eu fui assistir, porque eu fui intrometido, fui intrometido aqui, eu fui assistir uma palestra do professor na Arnold, né? No Arnold. E aí eu saí de lá, falei, preciso. E ele comentou que tinha um laboratório, eu falei, preciso nesse laboratório de qualquer jeito. E fui e mandei. Não me lembro se eu mandei um direct. Né? Aí eu falei, mas não vai responder, né? Que nada. Acho que depois de 1 hora ele respondeu, me passou um e-mail, mandei um e-mail, falei, eu gostaria de conhecer. Ele falou, não, pode vir. Eu falei, não tô acreditando. Aí cheguei na USP, lá falei, né? Será que vai trabalhar? Cheguei, fui super bem recebido, enfim. E aí fui assistir uma aula e era uma moça, esqueci o nome dela, mais forte, acho que ela mora nos Estados Unidos agora. Tem a Giovana que falo bastante com ela, e ela deu aula e o professor falou, tem que ser em inglês. E ela deu aula em inglês. Que legal. Eu achei legal pra caramba. Achei legal pra caramba. Treinando, né? E tem que desafiar, né? Sim. Você tem que se desafiar, Foi né? muito legal, achei bem legal. Porque você vai falar né? Você vai falar de uma coisa que você está aprendendo, estudando, e falar numa outra língua bem... Sim. Ô Ju, eu percebo uma tendência em educação também, que eu não sei se é bom ou ruim, eu queria saber a sua opinião. Que é assim, o pessoal tá cada vez menos querendo base, perdendo um pouquinho a paciência até de estudar base mesmo, fisiologia, bioquímica, enfim. E querendo mais o mastigado, assim. E até por isso que algumas pessoas fazem sucesso em rede social, porque soltam pílulas de conhecimento ali. A gente já percebeu também alguns eventos que quando chega naquela página do protocolo, enfim, todo mundo tira foto. Uhum. E o pessoal não tira foto, às vezes, da base ali. O que você acha disso? Então, o que eu acho, assim, você acaba criando pessoas dependentes, né? Porque, fazendo uma analogia, né? Eu posso ir lá e comprar o meu alface. Agora, eu posso plantar o meu alface, colher meu alface, que lá, tal. Se eu comprar meu alface, eu dependo da compra de alface toda semana, porque ele não dura. Agora, se eu planto meu alface, todo dia eu tenho um alface fresquinho ali, né? Obviamente que fazendo uma versão disso para a formação acadêmica, a partir do momento que eu tenho uma boa base, eu tenho uma base sólida, eu consigo sempre fazer um diálogo com aquela informação atualizada. Então o indivíduo traz uma coisa, fala, agora tem uma substância que funciona assim. Eu vou lá, eu pego aquilo, eu leio, vejo, falo, não vai dar. E o mais engraçado, e aí as mídias sociais elas acabam fazendo muito isso, você percebe que muita gente que faz muito sucesso não consegue ir para a página 2. Né? Porque o indivíduo coloca alguma coisa e daí eu dialogo com ele. Falo, não, mas veja bem, essa via metabólica tem essa característica. Aqui tem um KM da enzima que faz isso, isso e isso. Não vai passar. Não tem como. Não, mas isso eu quero fazer. Não tem como. Né? Então, olha o KM, vê como é que funciona. E é muito interessante, porque eu tenho para mim muito claro que as pessoas elas vão ressentir essa falta de informação. Porque se elas pegarem toda a receita, elas vão ficar dependendo de toda hora pegar a receita, né? E agora, aquele cara que consegue enxergar além daquilo, ele vai estar sempre independente, autônomo, evoluindo. Então, um vai fazer uma evolução com escada, toda vez que ele vai buscar informação. O outro vai uma rampa, porque ele vai conseguir evoluir sozinho. Muito legal. A gente conversa bastante sobre isso, bastante mesmo, professor, porque... realmente até garotada assim, jovem, então eles gostam muito de muita informação, né? Tem muita informação, aquele negócio, sabe muito de nada, né? Mas assim, é muita informação, e aí quanto mais rápido for a informação
absorvida, mais rápido eles aplicam. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o que eu vejo assim muito? O cara quer chegar lá e ver a sua aula, tá legal, mas a via bioquímica, não, mas peraí, o que eu tenho que prescrever amanhã para o meu paciente? Ele não quer saber o porquê, né? Ele quer saber o como que ele vai usar. Isso tem um lado péssimo, como você falou, mas também tem um lado de... Hoje as pessoas têm muito dinamismo, muita dinâmica, né? Tudo muito rápido, tudo muito para amanhã, vamos fazer e tal. O equilíbrio disso, você acha que é possível? Assim, a gente chegar num meio termo aí? Acho, Gusto. Só que o equilíbrio disso, ele passa pelo conhecimento básico. Porque o que acontece? Esse dinamismo está muito atrelado ao volume de informação que tem no planeta. Hoje, a gente dobra a quantidade de informação que tem no planeta a cada 2 meses. Absurdo, né? É um absurdo. E isso vai evoluir para ser em um mês, isso vai evoluir para ser algumas semanas. Porque a velocidade de produção de informação está muito rápida. Só que assim, a velocidade de informação rápida, como é que eu faço para usar essa informação? Eu preciso saber a base, né? Então, é a mesma coisa de falar várias línguas. Hoje você tem aplicativo que você aperta o botão e ele fala por você. Você não precisa falar a língua. Só que, neurologicamente, o cara que fala mais línguas, ele tem um acervo que ele consegue compreender um monte de coisa. Tanto que você aprende a primeira língua estrangeira, você sofre. Você aprende a segunda, você sofre menos. Você aprende a terceira, você sofre muito menos. Porque tem muita coisa parecida. Né? Então, você vai aprender português, espanhol, latim, português, espanhol, francês, todas são latim, ou seja, são latinas. Elas vão ter muita relação em comum. Né? Então, eu vejo assim, esse volume de informação vai dividir o mundo em 2 grupos. Né? Um grupo que vai conseguir aproveitar ao máximo essa informação e o grupo que vai depender desses caras venderem a informação aplicada. Muito legal. Então, o cara que tiver uma baita de uma formação, ele vai conseguir ler essas informações do universo e vai vender as informações em pílulas para o outro que quer o consumo imediato. Isso ficou muito evidente agora com o Covid, né? O Covid acho que foi um exemplo clássico, né? Porque, de repente, todo mundo... Teve uma piada muito engraçada, né? Você tomou a vacina contra o sarampo, você perguntou quem tinha fabricado a vacina contra o sarampo, quanto tempo tinha testado, etc. Não, nunca nem me preocupei com isso. Hoje as pessoas estão querendo saber, não, peraí, vou tomar vacina de qual país, qual origem, qual fabricante e tal. É interessante isso, porque as pessoas não perguntavam nada, simplesmente, né? E agora começaram a se perguntar, acho que é bom isso. Isso é interessante, né? Sim, é uma provocação, né? É uma provocação. Acaba sendo uma provocação. Até para o cara fazer alguns passos para trás, né? E entender o que é, né? Entender, como é que funciona a vacina. Exatamente. Né? Ô, Ju, voltando um pouquinho tava olhando aqui pro relógio, passa voando, né? Já passou de 1 hora aqui. E a gente ficaria aqui, acho que muitas horas, se deixasse. Só voltando pro lado pessoal, pra gente já também entrar na reta final. A gente, ao longo dos cursos, né? Dos eventos, acho que a gente fez o primeiro em 2014, em 2015. A gente acabou gerando alguns encontros, né? Interessantes, assim. E aí, só que, curiosidade, assim... A Plenitude sempre tentou agregar pessoas, né? Mesmo que às vezes fossem de mundos diferentes, assim, mas pessoas boas e do bem, né? E eu queria saber da sua relação, sei lá, com o Paulo, com a Roberta, assim, que é uma coisa curiosa que acho que surgiu também da Plenitude. Assim. Foi um presente, né? Eu tenho, assim, um amor pelo Paulinho, pela Rô, pela família inteira, né? Pela Clarinha, pela Duda. Então, são pessoas muito especiais. Né? Muito, muito bacana. E eu conheci o Paulinho numa situação muito interessante. Quer dizer, eu não conheci pessoalmente, eu sabia do Paulinho numa situação muito interessante. Vou contar para vocês. Eu estava lá na USP e tinha uns alunos do meu laboratório, né? E eles trouxeram uma foto do Paulinho com estetoscópio, sem camisa, né? E aí eu falei assim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho 2 coisas. O que você acha? Eu acho que ele é médico e eu acho ele forte pra cacete. E você acertou, ele é médico, mas o que você acha de um médico com estetoscópio no pescoço sem camisa? Eu falei, se eu tivesse um puta corpo desse, eu faria igual, né? Eu falei, não, mas não tá certo. Eu falei, o que é certo, o que é errado? Né? Então foi muito engraçado, que a primeira vez que eu vi o Paulinho foi isso, eu contei isso pra ele, foi muito engraçado. E é muito isso, né? E assim, quando você conhece o lado B, né? Que na verdade que é o lado A, na verdade, né? Que você conhece as pessoas que estão por trás disso,
você se apaixona, porque são duas pessoas incríveis. Paulinho e a Rô têm um coração enorme, né? E assim, a gente adora encontrar com eles e não fazer absolutamente nada, só ficar conversando, não falar bobagem, sabe? Ser nós mesmos, né? Assim, e eu devo isso a você, né? E foi muito engraçado quando eu vi o Paulinho e a Rô, eu estava dando uma palestra para a Plenitude e desce, no momento, o Paulinho e a Rô na frente, né? Aquele jeitão dele, né? Daí ele passa por mim e eu falei assim, bom, pessoal, acho que agora acabou a minha aula. Porque daí todo mundo foi atrás dele para fazer foto, não sei o que e tal. Foi muito engraçado. E a Rô fala, mas a gente estava chegando até um pouco mais cedo para poder ver tua aula. Eu falei assim, então, mas eles chegaram para acabar com a aula. E foi muito legal, foi muito bacana. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, assim, um carinho muito grande. Né? O Paulinho e a Rô são dois amigos que são mais que amigos, né? Que legal. É o irmão mais novo que eu tenho. Fico feliz. Cuido muito deles, eles cuidam muito da gente. Que bacana. Ô, Ju, e o que o Lancha quer do futuro dele? Eu assim, né? Eu sou um cara muito inquieto, né? Eu tenho uma inquietude muito grande. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço, eu gosto muito disso, eu gosto muito de ciência, eu não vou parar de estudar, né? Eu não vou parar de fazer. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz 40 anos, eu prestei vestibular para medicina, ingressei na faculdade de medicina, só que, na verdade, com 39, e foi o ano que eu passei no concurso para titular. Então eu tinha que escolher, eu assumia professor titular ou fazia a faculdade de medicina. Então, quem sabe, daqui a pouco eu volto para a faculdade de medicina, e desafio um pouquinho mais, faço uma... Acho que assim, não dá para parar, né? Eu cresci assim, né? Sempre me desafiando. E a vida tem sido generosa, me dando cada vez mais desafios para eu poder ir para cima, ir para cima, ir para cima. Eu acho bom isso. Muito legal. Gu, alguma colocaçãozinha final aí? Não. De perguntas nenhuma, só agradecer, né, imensamente. Desde aquela primeira vez, eu me emocionei. Você sabe que eu tenho uma foto do grupo que tá você, eu sempre uso ela. É verdade. Eu sempre uso ela. É verdade. É uma pessoa que eu admirava, né, como professor, não como pessoa que eu não conhecia, mas depois aprendi a admirar como pessoa que me recebeu de braços abertos, eu nunca vou esquecer isso. Sempre, quando você quiser. Aí eu queria, só pra fechar, falar pra galera, assim, que o Ju é a pessoa mais genial que eu já conheci na vida, é o cara que eu mais admiro intelectualmente, mas as pessoas não sabem o que ele é como pessoa. E se ele é nota 1000 em profissional, ele é nota 10.000 em pessoa. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com meu ídolo, de certa forma. Obrigado, Ju. Obrigado, Rê. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.